Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez gravando este vídeo, onde nós juntos podemos entrar na presença do Senhor, meditar naquilo que Deus tem a falar conosco. Eu desejo a cada um de vocês um excelente culto de oração. Eu quero que vocês reúnem com as suas famílias no sofá da sua casa ou em volta da mesa. Cante o hino de louvor ao Senhor, medita nos textos que nós vamos pensar aqui e ore, meus irmãos, uns pelos outros. Nós temos certeza de uma coisa: Deus vai colocar fim nesta pandemia. Mantenha a sua fé firmada no Senhor. E eu quero falar exatamente sobre a proteção que Deus pode fazer, que Deus oferece para nós. Proteção. Eu quero falar com você que está se sentindo desprotegido, você que está se sentindo vulnerável, amedrontado, assustado. Eu quero pensar sobre um texto que Deus falou à igreja de Roma, em Romanos capítulo 8, lá no versículo 31, um texto muito conhecido por toda a igreja. Você que está firmado no Senhor, você que ainda não está firmado no Senhor, você que já é salvo no Senhor Jesus Cristo, você que ainda não é salvo no Senhor Jesus Cristo e Ele te propõe essa salvação nele. Estamos meditando durante esta semana chamada Semana Santa, onde nós meditamos sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 8, no versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí ele diz: quem é que pode separar você do amor de Cristo? Nada. Ninguém. Quem vos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já quero começar dizendo para você que o amor de Deus está em Cristo. Se você tem Cristo, você tem o amor de Deus na sua vida. Vamos orar? Deus querido, eu te peço no nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, à luz desta palavra, porque nós precisamos sim da tua proteção. Fala conosco, ó Deus. Usa-me como um instrumento do Senhor, um porta-voz, para que esta palavra possa ser compreendida, ó Deus, aos nossos corações. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, o que significa a palavra proteção? Proteção significa cuidado com algo ou alguém mais fraco. É um amparo, é você se sentir amparado, é um apoio, o que serve para abrigar alguém. Você está abrigado nos braços do Pai. É uma defesa, ok? É um tratamento privilegiado que alguém recebe, ok? Então, meus queridos, quem é que pode te proteger? A gente toma todos os cuidados em relação ao Covid-19, nós usamos máscara, o álcool em gel, sempre que podemos fazemos distanciamento social. Nem todos podem ficar em casa, muitos precisam sair para trabalhar, no meu caso, como é o meu caso. Mas nós precisamos confiar na proteção de Deus. Proteção é exatamente isso, é o cuidado de alguém que necessita ser amparado. Meus queridos, é você sentir apoiado, sentir que o Senhor está próximo de nós. Significa que Ele está te abrigando. Por isso que Ele disse: o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra. Então Paulo tinha razão.
Quando ele disse, o que eu posso dizer? Se Deus é por nós, quem é que é contra nós? Sabe, meus irmãos, Paulo escreveu esses versos aqui para encorajar os cristãos em Roma, porque aqueles irmãos eles estavam desanimados. A partir do versículo 18, ele fala um pouquinho sobre o sofrimento que aquele povo estava vivendo, a intercessão do Espírito Santo, ok? Ele fala um pouquinho sobre, no versículo 12, lembrando que nós somos herdeiros e somos filhos. Você é filho de Deus, você é herdeiro do Senhor, as bênçãos do Senhor estão disponíveis para você. Então, meus queridos, ele escreveu exatamente para encorajar, lembrando, você tem um protetor. Esse protetor está a teu favor. Esse protetor é todo poderoso. Esse protetor é o Deus que fez todas as coisas. É o Deus, meus irmãos, que além de ser criador, é mantenedor. Ok? Então ele está falando com aqueles irmãos que se sentiam ameaçados e perseguidos pelas autoridades que estavam aqui naturalmente amedrontados. Aquela era uma situação que colocava medo. E nós buscamos proteção quando nós nos sentimos desprotegidos. Então a gente pensa, puxa, quem é que está olhando para os desfavoráveis agora? Aqueles que estão em situação de muita carência. Quem é que pode atender aquelas pessoas que estão passando por dificuldade na sua saúde, lutando pela vida? Somente Deus. Por isso que o Senhor fala, nós temos que orar sem cessar. Nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus e ainda chama Ele de nosso Senhor, e é uma grande realidade. Então o apóstolo Paulo, ele se anima quando ele diz que nada neste mundo pode prevalecer contra aqueles que têm a sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo. A fé é aquilo que eu acredito. E naquilo que eu acredito é que me dá sustentação para seguir adiante. Meus irmãos, ele deixa aqui algumas perguntas para a gente raciocinar numa noite como essa, nesse culto de oração. Quem é realmente contra nós? Quem é contra nós? Todos nós temos inimigos. O inimigo nosso não é necessariamente aquela pessoa que não gosta de você ou que faz oposição contra você. O inimigo seu pode ser um medo, uma insegurança, uma incerteza, uma dúvida, sabe? Um conceito, sabe? Maus amigos. São inimigos da gente. Quem é que são os nossos inimigos, queridos? E aí ele pensa, em relação ao poder e o senhorio de Deus cuidando de nós, quem é contra nós? Aí ele disse, se Deus é por nós, não tem ninguém superior a Ele, ou com um poder que se iguale ao dele para ser contra nós e vencer. Alguém sugeriu a um irmão que reclamava aos seus inimigos, né? Alguém sugeriu ali e falava assim, olha, aquele irmão ali reclamando dos seus inimigos, que fizesse uma lista deles e apresentasse ao Senhor Jesus em oração. Queridos, quando nós apresentamos aquelas pessoas que não te compreendem em oração, o Senhor Jesus vai e transforma aquelas vidas para melhor. E você foi um instrumento, você foi um vaso nas mãos de Deus. Eu sugiro a você que anda desanimado, que perdeu a sua fé, por isso que o Senhor Jesus falou, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Você que está desanimado, você que está triste, decepcionado com os seus colegas em várias áreas, nas suas relações, parece que todos são inimigos. Você olha, puxa, eu não suporto mais, muitas pessoas dizem, eu não consigo mais entender o ser humano. Peraí, mas o ser humano não é tão complexo. O complexo pode ser o Deus que está nesse ser humano. As suas crenças. Pode ser exatamente, meus irmãos, a falta dos princípios que Deus quer colocar nele. Do amor de Deus que está em Cristo, que precisa ter neles. Então o cristão não precisa concentrar os seus pensamentos e as suas energias nos seus inimigos, naqueles que fazem oposição. O texto deixa bem claro que se Deus está conosco, não há o que temer. E quando eu começo a compreender e entender quem é Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez todas as coisas pelo poder da tua palavra, o Deus que era, que é e sempre existirá,
o Deus, meus irmãos, que tem domínio para todas as coisas, o Deus que faz do nada a existência daquilo que não existia, o Deus que confunde os sábios para elevar aqueles que são simples e humildes de coração, o Deus que revela a tua palavra àqueles que estão com o coração aberto. É esse Deus, meus queridos, o Deus que consegue, que tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre as circunstâncias, sobre a vida e sobre a morte. É esse Deus. Quando eu percebo que esse Deus está comigo, quando eu começo a entender Ele, os medos vão embora. Deus é por nós, e em nossas orações, Ele está perto, muito perto. Esse é o segredo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o conhece. Deus é por nós. E não precisamos desesperar de maneira nenhuma, porque Ele está agora mesmo, nesse exato momento, te ajudando. Nesse exato momento Ele está trabalhando em seu favor, meu querido. Deus é por nós e nos carregará quando nós estivermos ali muito cansados, já não aguentando mais e nós não podemos mais caminhar. Ele vai estar caminhando com você. Fique tranquilo, Deus é por nós. Ele sabe exatamente aonde estão as suas dificuldades agora. Ele sabe onde você está. Dentro de você mesmo Ele te encontra. Dentro de você mesmo Ele sabe o que você está sentindo. Ah, meus queridos, Deus é por nós. Ele sabe exatamente o porquê, para quê. Eu quero dizer que Ele tem propósitos bons para a sua vida. O profeta Isaías, ele diz que Deus nos tem gravado na palma da sua mão. Nelas estão os nossos nomes escritos. Isaías capítulo 49, versículo 16 diz assim: veja, eu gravei você na palma das minhas mãos, os seus muros estão sempre diante de mim. Você acha que Deus ia gravar você na palma da sua mão se você não fosse tão importante para Ele? Não, meus queridos. Ele gravou você na palma da sua mão porque Ele te ama, porque Ele quer te proteger. Ele quer cuidar de você. Ser cuidado por Deus, meus queridos, é ser cuidado por aquele que tem poder sobre tudo, inclusive sobre os seus medos, os seus males, sobre a sua consciência tão pesada. Ele quer aliviar você. Mesmo assim, nós ficamos preocupados por não termos, talvez, condições o suficiente para vivermos a vida que gostaríamos, ou não termos o ganho, né? Ou talvez nós vemos a família sofrendo e a gente fica desesperado e às vezes presumimos doenças quando nós não temos aí condições de sanar aqueles problemas de saúde, e a gente não entende. Puxa, eu estou com medo. Aí Deus vem e diz: calma, eu estou contigo. Mas será que Deus nos criou e nos colocou neste mundo só para nos ver sofrer? Você acha que é assim? Se você pensa assim, você está enganado, porque Deus quer você feliz. Quando Ele disse bem-aventurado, Ele disse: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que anda nos seus caminhos, bem-aventurado aquele que ouve esta minha palavra. Ah, meus queridos, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele sofreu e morreu por nós. Será que Jesus sofreu, derramou o seu sangue, morreu para nos remir dos nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu para depois esquecer que nós existimos? Não. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou para o céu, eu vou preparar lugar, porque onde eu estou eu quero que vocês estejam comigo. Meus irmãos, quem está contra nós? Quem está? De repente, os nossos inimigos estão dentro da nossa cabeça. Se você analisar e olhar o que Deus pode fazer na vida das pessoas que ainda não conhecem o Senhor, pessoas que estão tomando atitudes ruins, fazendo coisas maldosas, quando elas encontram o Senhor Jesus Cristo, elas são transformadas. O que há necessidade? O que precisa? Precisa de intercessores como você, como eu, que diga: Senhor, entra nessas vidas, muda esses pensamentos, transforme-os, ó Deus. Ah, meus irmãos, nas entrelinhas, Paulo nos oferece uma maravilhosa lição, quando ele nos diz que mesmo que o inferno esteja contra nós, ele não pode nos derrotar, porque estamos protegidos por nosso poderoso Deus em cada momento da nossa existência. Em cada minuto. O Salmo 139, ele diz que Deus está preocupado com a soma dos nossos dias.
Ele sabe o seu primeiro e último. Ele se interessa em cada fração de segundo da sua vida. Sabe, a proteção de Deus é uma realidade na vida daquele que está vivendo em Cristo. Viver em Cristo significa você é um cristão. Meus irmãos, eu quero dizer umas coisas importantes ainda nessa mensagem. A segurança do crente em Cristo. Nesse capítulo 8, o capítulo começa dizendo, versículo 1, nenhuma condenação há. Agora nenhuma condenação há para quem? Para os cristãos em Cristo Jesus. E como é que ele termina? Ele termina lá no finalzinho, no versículo 39, dizendo que nenhuma separação, ou seja, não há condenação e não há separação. Significa que eu não posso apartar do Senhor, eu não posso querer viver longe do Senhor. Nós podemos notar, meus queridos, que o que é certificado aqui como garantia é o amor de Cristo, está nele. Sabe, de que o crente pode ter plena certeza, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias ou ameaçadoras. Ele disse, não existe nenhuma intimidação, versículo 37, e nenhuma acusação, versículo 8, 33. O Senhor Jesus Cristo morreu no nosso lugar para remir os nossos pecados, então não há acusação. O inimigo não pode intimidar você dizendo, olha, você é um pecador. Lógico que eu sou pecador, mas eu sou pecador arrependido, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele, Jesus Cristo, ressuscitou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele é Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação. E Ele foi para o Pai. E Ele está intercedendo por nós. Ainda tem uma coisa, Ele vai voltar para buscar um povo seu chamado igreja, um povo santo. Então, meus irmãos, nós precisamos ter plena segurança. Eu vou repetir o versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus os livrou da lei do pecado e da morte. Você está entendendo? Cristo livrou você do pecado e da morte eterna. Ah, meus irmãos, o destino de quem não crê em Cristo é tenebroso. Não dá para viver sem Cristo. E pior ainda, é morrer sem Cristo. Enquanto vida nós estivermos, Jesus está insistindo para ser o seu Senhor e seu Salvador. Por isso que o Evangelho é urgente. O destino de quem crê em Cristo é brilhante. Qual que é esse destino? Uma morada eterna ao lado do Pai. Deus faz uma grande diferença entre os seus filhos e o mundo. O sistema do mundo é ruim, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Os seus filhos não serão julgados com o mundo, está lá em João 5:24. Por quê? Porque não tem condenação, nós já fomos absolvidos, porque aceitamos Jesus Cristo, também aceitamos a sua proposta de vida. E vida que o Senhor Jesus propõe para nós é uma vida de santificação, longe de tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Então, nós estamos amparados e seguros pela sua obra na cruz do Calvário. Quando nós com a nossa boca confessamos Jesus e dissemos, eu quero que Jesus entre na minha vida, eu digo sim a Ele como Senhor e Salvador, não tem mais condenação. O Espírito Santo já operou a obra em mim, porque a fé entrou no meu ouvido por ouvir a palavra de Deus. Reconheci que sou pecador, confessei, e eu sou agora um pecador arrependido. Por isso eu preciso compreender que a proteção do Senhor sempre esteve disponível para mim, só agora eu enxergo isso. O Filho de Deus tem garantia plena, meus irmãos. Ele está seguro, como Noé naquela arca. Noé estava na arca, construindo a arca, todos duvidavam, até o dia que veio a chuva. Eu digo para você, Jesus está dizendo, eu vou voltar, e a gente está duvidando, muita gente duvidando, até ele voltar. Então ele está seguro, do jeito que Noé estava com a sua família na arca, não perdeu nenhum. Ele é intocável, como Israel era pela proteção do sangue. Você lembra na morte dos primogênitos, quem tinha lá nos umbrais da porta o sangue espargido, o sangue passado ali, o anjo da morte passou de largo.
está seguro, meus queridos, está salvo. Meus irmãos, Jesus Cristo oferece segurança para nós. Ele nos esconde debaixo das suas asas. Ele nos guarda. Nós estamos seguros como os profetas, que Raabe guardou na sua casa e sobreviveram, porque Deus preparou um lugar para que eles pudessem estar seguros. O Senhor garante a nossa segurança, meus irmãos. Sabe, a sua palavra não pereça, é suficiente. Quando você vai, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra não pereça, meus irmãos, ela tem que ser suficiente para nós. Eu não vou perecer, porque Jesus Cristo veio para mim e para você. Meus irmãos, nós não temos medo do juízo, porque o Senhor já nos declarou absolvidos. Ele não te declarou inculpável, mas absolvido. Por quê? Porque você é perdoado. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quem ainda nos condenará, quem nos condenará ainda? Não tem mais ninguém. Nós sabemos que Deus é que nos justifica diante do Pai. Sabemos que Cristo morreu por nós e o Espírito Santo habita em nós. Então a lei não vai poder te condenar jamais. Porque Cristo, lá em Romanos capítulo 10, 4, Cristo é o fim da lei. Eu quero terminar essa mensagem falando sobre os privilégios dos filhos de Deus. Ainda compreendemos muito pouco nossos privilégios como filhos de Deus. Como filhos de Deus, meus queridos, nós estamos livres da escravidão. O filho de Deus não é livre, não é escravo. Se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Do domínio do pecado. Eu posso dizer não àquilo que faz mal ao meu corpo, não àquilo que faz mal à minha alma, não àquilo que me afasta de Deus. Eu posso dizer não porque eu tenho liberdade no Espírito. Nós recebemos o Espírito agora de adoção. Agora sou filho de Deus porque Ele me adotou. Nós conhecemos a Deus como nosso Pai. A qualidade dele na nossa vida agora é que ele é o nosso Pai. Você precisa entender. Versículo 15 de Romanos 8 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual nós chamamos ele de Pai. Você pode chamar Deus de Pai? Você precisa ser filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Meus queridos, nós somos herdeiros das bênçãos eternas e da vida eterna. Nós estamos prontos para sofrer por Cristo. Se preciso for, nós vamos sofrer. Vamos lá? Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você sente no seu Espírito essa filiação com Deus através do Espírito Santo? Não dá para dizer que eu sou filho de Deus e eu não tenho o Espírito Santo na minha vida me guiando. E o 17 diz, ora, se somos filhos também, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, com Ele nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ah, meus irmãos, nós seremos glorificados com o Filho, nesse versículo 17. Por isso que eu quero dizer para você, como é que você está sentindo? Ai, pastor, eu me sinto tão desprotegido. É porque você ainda não enxergou o amor de Deus. Eu quero que você enxergue o amor de Deus nesse texto. Abra sua Bíblia em Romanos, leia Romanos capítulo 8 inteirinho, você vê como é importante essa filiação, essa relação de Deus com você, e Ele quer que você se aproxime dEle, porque o amor de Deus, ele é infalível. Não vai falir o amor de Deus, jamais. O amor de Deus não pode ser apagado, de maneira nenhuma. É um amor tão grande, Ele amou tanto, que Ele deu o seu único Filho. Ele te ama tanto, que Ele insiste com você. Eu quero dizer para você uma coisa, não importa o que você fez nesta quinta-feira, Deus continua te amando. Talvez você fez pequenas coisas para algumas pessoas que estão te odiando.
e talvez você desagradou Deus demais. Ele continua te amando, porque Ele é longânimo. Ele continua dizendo: vem para mim. A minha proposta que eu tenho de salvação para você, ela é infalível. Sabe, meus irmãos, o amor de Deus é incansável, Ele não cansa de você. As pessoas cansam umas das outras. A gente tem entre as pessoas aquele negócio de desgaste no relacionamento, né? Desgastou a relação na empresa, desgastou a relação na igreja, desgastou a relação em tal lugar. Com Deus não tem isso. Sabe por quê, meus irmãos, não tem isso? Porque Ele não cansa, sabe, está sempre disponível. O amor de Deus tem uma coisa, é tão grande que nos constrange. Aí eu vejo que eu não mereço. Aí eu compreendo que é pela graça. Aliás, eu sou salvo pela graça. Sou abençoado pela graça. Vivo pela graça. Tudo que vem de Deus para mim é pela graça. A graça é favor não imerecido. E Ele continua dando isso para mim. E eu quero terminar com Romanos 8:39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que tem que estar em Cristo Jesus? Porque Ele é a garantia. É Jesus Cristo que veio aqui, Ele pisou aqui, andou com os homens, perdoou os homens, foi tentado, mas Ele não pecou. Mostrou, queridos, quem Ele é, domínio sobre a força do vento, ressuscitou mortos, sabe, curou enfermos, perdoou pecados, compreendeu os homens como ninguém, protegia todos, Ele protegia aqueles que a sociedade discriminava. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele transformava um lar que estava em prantos, e quando Ele saía, aquele lar estava em festas, em alegria, em júbilo. Eu quero que isso aconteça na sua casa. Jesus quer entrar na sua vida. Ele quer ser o seu protetor. Jesus quer ser seu amigo, aquele que te guia, que te guarda, aquele que te protege, aquele que te ampara. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Pai de todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo fez isso, está fazendo isso e quer continuar fazendo. Eu quero orar pela sua casa e pela sua vida. Se você está se sentindo desprotegido e compreendeu que Deus tem proteção para você, ore comigo. Meu Deus, eu entendi, Senhor, a Tua palavra dizendo que se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós e não consegue ser. Meu Deus, entra na nossa casa, Senhor. Entra nessa casa, Deus, que está abrindo agora as portas do seu coração, dizendo: eu quero a proteção do Senhor, porque a proteção dos homens são falíveis, a do Senhor não. A do Senhor, ela chega no tempo certo. E enquanto ela não chega, Ele vai ampliando, me dando motivo de aumentar a minha fé. Ah, Deus querido, guarda e guia essas vidas que estão nos ouvindo agora, Senhor. Que a paz do Senhor, aquela que excede todo o entendimento, entre nessas vidas, ó Deus, guardando, consolando e protegendo. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém? Fique na paz.